Muito boa tarde! Estamos aqui ao vivo para mais um Despertar Consciente, firme aqui na nossa maratona sobre controle. Pessoal que já estiver chegando aqui ao vivo, por gentileza, vai dando feedback, como é que tá o áudio, imagem? Vocês estão nos vendo, ouvindo bem? Olá, Liê! Tudo jóia, querida? Seja bem-vinda! Hoje eu vou estar aqui também com a participação especial aqui da Eliane Xavier. Essa live era para ter acontecido na semana passada, mas eu fiz uma confusão aqui. Foi só mexer no meu horário aqui, eu acabei bagunçando, porque a minha rotina das lives é às 13 horas e, excepcionalmente, naquele dia eu marquei com a Eliane ao meio-dia, confirmei com o pessoal ao meio-dia e acabei me confundindo aqui, aí a gente acabou adiando o nosso bate-papo. Ei, Jane, tudo jóia? Jane também por aqui. Augusto, sejam todos bem-vindos aí ao nosso encontro. Mas hoje vai ter a live, e hoje nós vamos dar sequência aqui ao tema controle. Na verdade, dar sequência, né? Porque teve Eliane sempre maravilhosa, como sempre, trazendo conteúdo muito bacana, fazendo um trabalho maravilhoso de expansão da consciência física quântica. E a Eliane deu show lá e explorou bastante o assunto aí com vocês. E hoje eu tenho a oportunidade aqui de abordar junto com ela sobre controle. Para quem está caindo de paraquedas aqui nessa live, toda terça e quinta eu estou ao vivo aqui com vocês às 13 horas com o Despertar Consciente, trazendo conteúdo para vocês aqui que tenha relevância e que possa facilitar a trajetória do dia a dia e para que tenham cada vez mais clareza, né, nas suas escolhas, no que está por trás da natureza das suas escolhas que vão impactar o seu resultado prático. Então a proposta aqui é trazer esse conteúdo. Periodicamente eu exploro algum assunto de uma forma mais aprofundada. Este mês estou aprofundando aqui sobre o tema sobre controle. Então quem já vem acompanhando o meu trabalho, a jornada Combate ao Controle é uma jornada com 3 aulas bem aprofundadas sobre o tema e são aulas gratuitas. Quem não se inscreveu pode se inscrever no link que eu estou deixando na bio do meu Instagram ou nos meus stories. Hoje eu disponibilizei a terceira aula, já está disponível então as 3 aulas. Quem não assistiu ainda as primeiras pode se cadastrar e já vai conseguir assistir as 3 aulas que já estão disponíveis. E além das 3 aulas, eu estou disponibilizando também conteúdos aqui no meu Instagram, no Despertar Consciente, toda terça e quinta neste mês. Vim abordando o tema controle por vários ângulos e não poderia deixar a presença aqui da minha querida Eliane para abordar comigo esse assunto. Semana passada também tive uma live muito bacana com o Mário Jorge, onde também exploramos o controle na visão do meu trabalho e também do trabalho dele de My Big Toy. E hoje eu estou aqui com a presença da Eliane, que vai também contribuir muito com o conhecimento dela e o conteúdo dentro do tema de controle. Então, e também tem alguns conteúdos rápidos, né? Que tem gente que gosta de conteúdo rapidinho, então também estou disponibilizando no meu Instagram alguns recortes, algumas dicas sobre o tema. E para fechar com chave de ouro, nessa quarta-feira eu vou ter um encontro ao vivo, onde eu vou também explorar o tema sobre controle e ensinar HQI para vocês que já quiserem praticar e colocar em prática tudo aquilo que eu venho abordando aqui. A HQI é a ferramenta para vocês colocarem em prática. Então vai ter um encontro amanhã ao vivo. Quem quiser participar também, o link está na bio do meu Instagram e nos meus stories. Lembrando que o encontro de amanhã não vai ficar gravado, beleza? Então, para vocês quiserem participar, será ao vivo, onde eu vou ter uma interação com vocês. A Eliane já chegou por aqui, deixa eu colocar a Eliane aqui ao vivo. Trazer a Eliane aqui ao vivo. A Eliane está maratonando também, estava ao vivo aqui agora há pouco também no Instagram, ao meio-dia, agora está aqui com a gente também. Olá, Eliane! Tudo jóia? Oi, Muito tudo boa bom, tarde! Henrique? Como é que você Seja tá? bem-vinda! Está maratonando aí também, né, Eliane? Você acabou uma live agora, já fez
para cá. É um prazer estar com você aqui mais uma vez, trocando uma ideia, batendo um papo, aprendendo muito com você, trazendo seu conteúdo aqui para o meu público também. Gratidão aí pelo seu carinho, sua disponibilidade. Seja bem-vinda. Essa live tá brincando com o pessoal aqui, né? Era para ter sido semana passada, mas hoje deu certo. Perdemos o É, controle na semana passada. Na verdade, pois é. perdi o controle, né? Então, agora aí estamos ao vivo aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Henrique. Olha, e esse tema do controle é um tema universal, né? Principalmente entre nós mulheres. Que mulher que não gosta de ser controladora? Os homens também, os homens também. Também, não fica Mas, para trás, não. mas as mulheres, eu acho que por essa questão da maternidade, né? A gente fica mais ainda, né? Essa coisa. Então, eu achei um tema realmente útil demais. E como eu falei com você semana passada, a nossa live parte um, eu acabei dando a perspectiva do paradigma quântico, né? Da física quântica e espiritualidade. E hoje eu quero ouvir o que o HQI fala aí sobre esse controle, porque é muito importante, muito Sim, importante. sim. Esse é um tema que dá para explorar aqui uns 4 meses seguidos. Ah, Porque imagino, imagino, com certeza. Por que que eu gostaria né, de explorar ele com mais profundidade, que é o que eu venho fazendo nessas últimas semanas? Porque Aham. muitas pessoas vêm buscando solução para os seus problemas, seja de saúde, financeiro, relacionamento, afetivo. E um fator em comum por trás de vários desses problemas é o controle. Uhum, Então, o controle, ele é, digamos que um grande vilão por trás de tudo isso, porque ele impede com que as pessoas busquem solução aonde elas estão. O controle, ele acaba sendo uma distração, onde uhum, a pessoa fica procurando solução aonde não estão as causas. Então, muitas pessoas até querem solução, até estão depositando um grande esforço e energia para poder buscar a solução para os seus problemas. Só que o controle coloca ela ocupada demais tentando controlar alguma coisa, talvez até o uhum, próprio resultado, né? Então, tentando controlar o resultado ou se sentindo controlada por alguém, refém, seja emocionalmente ou de outras influências, uhum. e a somatória de tudo isso perdendo o controle da situação. E tudo isso vai criando um caos tão grande que coloca ela incapaz de conseguir solução para aquilo que está almejando. Então, o primeiro passo para poder buscar solução é a tomada de consciência. Só É, que como que a pessoa vai tomar consciência de algo se ela está ocupada demais tentando é. controlar alguma coisa, o próprio resultado ou o próprio problema, né? Ou outra coisa que não tem nem nada a ver com a solução de onde ela está buscando. Então, por isso que eu busquei trazer nessas últimas semanas esse tema, para trazer essa consciência para as pessoas, entender quais são os aspectos inconscientes por trás de um controle, porque não adianta nada a pessoa só saber, assim, já está algum É. passo à frente, né? Está melhor do que não está sabendo de nada. Mas o fato de saber que é uma pessoa controladora ou que está sendo controlada por alguém não resolve. O importante é ela entender o que está por trás disso, o que coloca ela dentro daquele condicionamento, dentro desse padrão, e e o principal, o que a impede de sair dele. E tudo isso vai Uhum. passar por aspectos inconscientes que vão influenciar nesse resultado ou na falta dele. Então, por isso que eu busquei trazer conteúdos para trazer essa clareza, né? Então, venho trazendo no meu Instagram aqui algumas lives, né? Uma série de lives sobre o tema. Convidados especiais como você e o Mário Jorge, né? Que trazem a visão do trabalho de vocês, que tem uma sintonia muito grande com o meu trabalho e traz essa clareza para as pessoas. E para coroar a HQI, que é a ferramenta prática onde a pessoa pode ela mesma conseguir fazer esse ajuste de consciência, eliminando as informações que geraram esses desequilíbrios na matéria. Então, bolei uma estrutura que ficasse palpável e acessível para as pessoas. Então, tem muito conteúdo gravado aqui no meu Instagram, mais o que você, o Mário Jorge, contribuiu também aqui com o trabalho de vocês. As aulas gratuitas da Jornada Combate ao Controle, que hoje eu disponibilizei a terceira aula. Quem quiser participar, o link está na bio do meu Instagram, consegue assistir essas aulas. Já estão gravadas e as três já estão disponíveis. E amanhã, quarta-feira, eu vou disponibilizar uma aula ao vivo e gratuita também, onde eu vou ter uma interação com quem estiver ao vivo, por isso que
montar essa aula ao vivo para que a pessoa consiga interagir, tirar as dúvidas e que eu consiga ter uma interação melhor com o público e já vou ensinar a técnica para o pessoal já sair praticando. Então, todo esse conteúdo da somatória vai ser conteúdo que eu acredito que possa ajudar para as pessoas conseguirem ter uma melhor qualidade de vida e resolver seus problemas, os seus controles, que acredito que E vai. isso aí que você falou, eu estava aqui te ouvindo. Jane! A Jane estava lá na minha live, já voltou. Então, Jane, até falei com o Henrique, falei, gente, é tanto aviso para dar, é tanta coisa na cabeça, que eu esqueci de convidar o pessoal que depois para eles pular direto aqui para as 13 horas, né? Que bom que você veio. Tomara que eles vejam aí a minha carinha lá ao vivo, que o Instagram mostra, né? Sim. E corram para cá também. Então, quando eu estava te ouvindo aqui, eu achei muito interessante que você falou, né? Você falou, porque a pessoa quer o controle, e aí as coisas dão mais errado, né? Aí mais ela perde o controle, na verdade, né? E isso aí é bem dentro do que a gente observa do medo também, que eu imagino que lá dentro, né, dos Uhum. comandos e tal, vai estar o bonitão lá, que é o medo, que está em todas, né? Exatamente. Porque a pessoa, por isso que diz assim, que o medo acaba atraindo, né? A gente atrai justamente o que a gente tem medo. Porque por tanto medo de perder o controle, ela faz Passa a tudo ser um errado controlador. e acaba perdendo mais o controle, né? Então porque o nosso falso eu, ele é danado demais, né? Ele engana a gente que você tem que fazer justamente o errado, né? Igual, por exemplo, você tem um problema. Aí o falso eu, ele fica assim, você tem que ruminar esse problema 24 horas para você achar a solução. E não é justamente o contrário, né? Uhum. Porque quanto mais você foca naquilo, mais aquele problema aumenta, né? Porque é engraçado, porque quando você senta para meditar, às vezes, né, você senta lá e fala, agora eu vou focar na respiração e tal. Aí a primeira coisa que vem na tua cabeça é assim, ué, mas você não vai pensar naquilo que tem que resolver? Aí eu falo, não, justamente, porque é lógico, você tem que pensar um pouco, mas depois soltar aquilo para o universo resolver, né? Então você vê como que essa estrutura, né, que a gente tem, que é o ego, a identidade, o falso eu, ele leva a gente sempre para fazer a coisa errada. É incrível, gente. Exatamente. Esse é um ponto importante que você tocou, porque pessoas acreditam que por trás desse corpo físico existe apenas uma personalidade fazendo escolhas. Só que não, são várias personalidades, várias identidades internas, né, como o falso eu, que também influencia nas escolhas e está escolhendo e alternando o tempo inteiro. E tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, além de termos várias personalidades internas influenciando nas escolhas, tudo que fazemos ou deixamos de fazer vai passar por outros mecanismos internos que também vão influenciar na natureza das nossas escolhas. Porque a nossa vida é uma sucessão de momentos. E estes momentos, seja onde um momento onde a pessoa está controlando, perdendo o controle ou se sentindo controlado, ou desfrutando de uma fluência ou sofrendo com algum problema, vai ser alguma escolha que ela tomou ou a própria falta da escolha, que não deixa ser uma forma de escolher não escolher. É, Tudo isso vai passar por mecanismos internos de razão e de emoção. Então, tudo que a pessoa faz ou deixa de fazer vai passar pela razão ou emoção. Então, se ela é uma controladora, ou se ela permite ser controlada, ou se ela está perdendo o controle, foram escolhas dela que conduziu para aquele movimento. nossa, ô, Henrique, vou ter que te interromper aqui, porque Jesus amado, você falou uma coisa agora, gente, porque eu costumava ter crise de labirintite, né? Uhum. E aí o Sérgio Secato,
né, que me atendia pessoalmente, né, aquele querido que é o idealizador da técnica, né, era um Sim. grande amigo meu, e ele me pegou numa fase turbulenta e quis se ofereceu para me atender pessoalmente. E aí ele falava comigo, ele falava assim, você chegou a falar isso comigo também, mas eu me lembro mais dele, que foi o período mais crítico, né? Ele falava assim, a crise de labirintite é o medo de perder o controle. E aí eu falava, gente, aquilo era igual assim, eu não via sentido naquilo. Eu falava, gente, mas eu não tenho, por que eu tô controlando? Eu não conseguia, mas juro pra você, era um troço. Eu falava, gente, eu não vejo nem som, nem lasca disso, eu não sei nem por onde começar. E aí, você sabe que depois no meu processo, né, que foi se seguindo e tal, eu teve um dia que veio o insight. Eu falei, meu Deus, eu tinha realmente essa coisa que eu. Mas eu nem sonhava. Era um troço assim. É igual você fala da camada de cimento, né? Mas tinha muita camada, tinha uma laje em cima do negócio, entendeu? Eu, não, eu vi o Sérgio falar aquilo, eu falava, não, gente, e nesse. Eu gosto muito da HQI, mas nesse ponto aí não tá, deve estar errado, né? E no dia que, né, eu não sei se foi em meditação, no silêncio, sei lá, de repente aquilo veio, eu fiquei realmente chocada, é incrível. E era mesmo. E era uma coisa que eu tinha muito medo de perder o controle Uhum. e pronto, acabou. Você Aí falou liberou, interessante, resolveu. porque normalmente o controlador ele é associado como uma pessoa ruim. Mas as pessoas boas são as maiores controladoras, porque são as que acreditam que o controle tem uma boa intenção. E É, no nosso trabalho não existe certo ou errado. E o que desequilibra não é a sua intenção certa ou a sua intenção errada, a boa intenção ou a má intenção, e sim o sentimento que você vai acumulando quando você está tentando fazer algo ou deixando de fazer algo. E uma pessoa controladora, vou trazer um exemplo aqui muito comum. Uma mãe controladora, ela quer o bem do filho. Então ela tem boas intenções. Só que ao controlar o filho, ela não está controlando à toa. Provavelmente ela teve um histórico de experiências aonde ela sofreu e que já está acumulada de carência, de rejeição, de sofrimento, de culpa, de injustiça, de um monte de sentimento, que coloca ela agora numa situação de querer controlar o filho para que ele não passe pelo que é, passou. Então, o ato de controlar com a melhor das intenções já está carregada de sentimentos negativos que já desequilibra, coloca no papel de controladora, que por sua vez pode gerar trauma no filho, que por sua vez vai ter alguma atitude reativa, que vai gerar outro trauma nela, e vira um ciclo infinito de desequilíbrio emocional, aonde quanto mais ela tenta controlar, mais perde o controle, quanto mais perde o controle, mais a necessidade de controlar, e vai virando uma bola de neve. E justamente por a pessoa não saber quais são essas influências internas que está por trás dessas escolhas dela, que vai acumulando um monte de sentimento. E aí essa ideia de se controlar com a melhor das intenções é um perigo, né? Porque gera problema tanto quanto aquele controlador que tem a pior das intenções. Isso é muito interessante, porque nós falamos aqui os dois extremos, né? A pessoa que controla de um modo mais superficial da consciência, porque Uhum. ela acha que aquilo é para o bem, né? Sim, E a pessoa que controla não tem nem noção que controla, que era o meu caso, né? Então são os dois extremos. Então você veja como que esse tema é profundo, né? Ele vai desde da camada mais superficial até, né, todos os níveis, até chegar a coisa assim que você não faz a menor ideia. E olha que diferença que faz na vida, né? total. Porque De um paradoxo. Quando você para de controlar, é onde você tira a pressão e é onde as coisas começam a fluir. E o que uhum, foi entendido esse conceito pelos orientais, que trazem tanto a questão do soltar e do desapego, e que é muito confundido para nós aqui ocidental, que acha que o soltar é ficar não fazendo nada e deixar as coisas é, cair do céu. Então não é nem ser omisso e deixar as coisas
resolverem por si só e nem tampouco tentar carregar nas costas de fazer algo que precisa ser feito, né? Então as pessoas ficam pendulando nos extremos, ou tentando resolver tudo na base do controle, ou largando para lá esperando cair do céu a solução. Então é um problema muito sério que as pessoas, essa inconsciência das pessoas vão só aumentando os problemas, né? Uhum. A Jane fez uma pergunta para você aqui, ó. Se a Jane perguntou, e você, Henrique, também já foi um controlador? Não, já fui, como sou em alguns momentos. Então, a própria semana passada mesmo eu perdi o controle. Então, como é um tema tão profundo, né, se não estivermos atentos, a gente está com um pezinho aqui na nossa realidade tridimensional, tem coisas para serem resolvidas, né? Então, É. o controle ele vai estar presente. Então, não é que a pessoa fala assim, ah, pronto, eu já resolvi, não sou mais um controlador. Não, não existe. Sempre vai ter um, assim como o controle, como outros problemas também. O diferencial é ter a consciência dos problemas e aprender com eles, crescendo com cada um, né? E a Uhum. falta de consciência, né, esse acúmulo de inconsciência da humanidade que colocam as pessoas apenas reagindo aos estímulos e aos eventos e às situações, que é o que nós vivenciamos aí, é só ligar a televisão ou abrir a janela e ver como está um caos lá fora. E É. caos com pessoas com má intenção, pessoas com boa intenção e caos do mesmo jeito. Gente, não, mas é todos os níveis, porque é como você falou, esse da boa intenção, né? Foi muito interessante, porque há umas 2 semanas atrás estava tendo aqui o retiro dos monges tibetanos, né, e tal, e eu hospedei várias pessoas aqui na minha casa, e eu gosto muito de receber as pessoas, sempre faço de tudo, né, para a pessoa ficar bem, ter uma experiência gostosa. E aí, uma coisa assim que eu acho tão gostoso, ainda mais agora nessa época do frio, é pegar a toalha do banho e botar no sol. Então eu já deixo um varalzinho aqui, boto as toalhas ali, que aí depois a toalha volta macinha, quentinha, né, para quando você vai tomar banho. Aí eu peguei uma das pessoas que estava hospedada aqui em casa, falei: "Ah, põe a toalha ali e tal". Só que estava ventando e a toalha voou e caiu no chão. Mas o chão estava limpo, porque é o chão da varanda e tal. Mas a pessoa falou assim: ah, não, deixa, eu vou colocar lá dentro. Mas aquilo para mim foi tão óbvio que eu falei: gente, mas lá dentro a casa fica gelada, né, com esse frio. Aí eu falei: não, me dá aqui, pode pôr. Peguei a toalha, cismei, né? Aí coloquei a toalha lá e tal. Falei: não, agora não vai voar, não, que eu vou prender o varal aqui, não sei o quê. Mas aí não teve jeito. Quando a gente voltou, a toalha tinha voado de novo. E aí depois, logo depois, né? Não sei o que sai. Aí ela virou para mim e falou assim: você é controlador. Aí eu comecei a rir, porque eu falei: gente, a coisa que eu menos sou hoje é controladora. Até falei isso com ela, né? E logo depois você me convidou para essa live. Me deu vontade até de mandar para ela. Falar, viu? Você me chamou de controlador. Eu fui convidada para uma live. Mas aí eu parei para pensar, falei, gente, mas realmente não deixa de ser, né? Porque é que você falou, é com a boa intenção, sei lá, às vezes a pessoa, a gente tem que respeitar, né? Para mim, assim, a melhor coisa do mundo é uma toalha que seca no sol. Mas às vezes para ela não é, não interessa, ela não, entendeu? Ela tava com medo que a toalha caísse no chão, mas ela preferia tomar banho com a toalha gelada, fria, mas que não caísse no chão. Paciência, ela deve ter os motivos dela, entendeu? Então, aí eu falei, nossa, eu com. Às vezes você querendo cuidar bem da pessoa, é isso que você falou. Ah, Exatamente. E olha que interessante isso que você trouxe, porque uma situação corriqueira de um simples pegar uma toalha gerou uma situação que não virou um problema, porque foi uma situação corriqueira, alguém que deve ter passado o final de semana. Agora, imagina você convivendo com é. a pessoa e essas situações Não, foram mas aí foi muito dando. engraçado, porque eu falei assim: agora eu te desafio a me provar que eu sou controlador. Aí eu falei: agora o resto do período você vai ter que me mostrar quando eu fizer alguma coisa. Aí a gente ficou assim nessa brincadeira, sabe? Uhum. Mas não deixa de ser uma coisa controladora, tá Não deixa de certo, ter né? o controle, É, não virou um problema, porque foi uma situação corriqueira
simples e que de uma pessoa que você não tem o vínculo. Agora, É, imagina essas situações forem minando com alguém que é, convive a longo prazo, é. um conteúdo que pode gerar desequilíbrio. Então, se Uhum. uma situação corriqueira como essa no dia a dia, em grande escala, gera um grande problema, imagina as pessoas que, por melhor das intenções que estejam, estão tentando controlar o relacionamento do filho, o relacionamento dos pais, o irmão que tem problema, a irmã que separou, o outro que está doente, o outro parente, o problema do Não, pessoal. primeiro que essa pessoa vai adoecer em 3 segundos, né? Como É o que você acontece na sociedade. As pessoas. Por isso que o controle ele tem vários pontos para ser olhado, por isso que eu busquei estender esse assunto, porque tem vários ângulos. Tem a pessoa que vários. controla melhor das É, intenções, é. tem a pessoa que vai controlar, como você trouxe no início do encontro, por medo. E o medo, só o medo, nós podemos desmembrar ele aqui e fazer uma live só de medo. Porque tem medo das consequências, medo de que o outro reviva o que reviveu, o que viveu. É. Né? O medo de ser controlado e a pessoa passa a controlar antes de ser controlado. Então, para desenvolver esse padrão, é aquela pessoa que já tem um histórico que sofreu demais de ser controlado. Então, só de medo, olha quantos medos colocam a pessoa no movimento de controle. Então, Uhum. isso só o medo. Nós podemos analisar pelo ponto de vista de culpa. Pessoa que tem acúmulos de culpas de um histórico de vida pode buscar um movimento de controlar para poder compensar o que acredita que ficou em débito emocional com alguém, com uma situação, e aí fica tentando controlar para poder compensar. Pessoas que têm histórico de carência, rejeição, desaprovação, pode desenvolver um controle para ser aprovada, Uhum. para ser notada, para ser amada. Então, Uhum. são várias influências, muitas das vezes emocionais, que colocam a pessoa em determinada situação. E isso a gente está do ponto de vista do controlador, que ainda tem aquela pessoa que é controlada, que pode ser uma refém emocional, pode ser uma pessoa que tem complexos de inferioridade, ela não se sente capaz de conseguir fazer algo sozinha e cai numa dependência de um terceiro e permite ser controlado por ela. Né? Então, assim, são várias situações inconscientes que vão colocando a pessoa. E se ela não sabe desses mecanismos internos e dessa influência emocional e da onde elas vieram, dificilmente ela vai conseguir mudar a realidade dela, porque ela vai ficar Uhum. mudar o outro, ou vai tentar controlar mais, ou vai sofrer porque está perdendo demais o controle. E isso sem falar as doenças e somatizações que vêm como consequência dela, como você trouxe o exemplo da labirintite. Uhum. Ferramenta que nós utilizamos para eliminar esses padrões emocionais, além de ser uma ferramenta simples, direta e objetiva, ela também foi desenvolvida pelo idealizador da metodologia, né, o professor querido Sérgio, grande mestre, né, e ele desenvolveu através de uma pesquisa que tipo de trauma está relacionado com cada desequilíbrio. E o controle gera vários desequilíbrios físicos por causa do controle. Tanto é que quando o cliente traz talvez nem é de controle, traz uma queixa de um problema de saúde, como você trouxe o exemplo. A pessoa traz uma queixa de uma labirintite, eu vou pesquisar com ela os traumas de controle. Então, nós vamos buscar ver que tipo de situação dentro do controle, o que gerou de padrão mental e emocional, usar a ferramenta eliminar. A HQI pode ser utilizada tanto para ser aplicada a uma doença e uma somatização, buscando compreender os traumas que geraram esse desequilíbrio, como os sentimentos que colocam ela dentro de um determinado comportamento. E no caso desse mês que eu busquei explorar aqui com as pessoas, o tema do controle, né, que é um fator comum aqui em vários problemas. É verdade. É verdade. Não, você está falando, eu tô aqui, ó, só tá passando um filme aqui na minha. Nossa, é incrível, assim, porque é um tema muito do nosso dia a dia mesmo. Sim, Meu igual, Deus. igual, por exemplo, vamos trazer todo o nosso bate-papo aqui para a prática. Aham. Vamos supor que a pessoa, por tentativa e erro, ou por uma live que assistiu, ou pelos próprios problemas da vida, colocou ela numa situação que realmente eu sou controladora e eu preciso resolver isso. Eu quero mudar esse comportamento. Tá, É agora porque a pessoa fica escrava, fica né? escravo. Porque dá a impressão que é assim, não, eu controlo, dá a impressão que ela está no controle. Mas na Uhum, verdade ela é escrava daquela fixação de controle. exato. Porque aquilo é mais forte que ela fica enlouquecida. Uhum. Porque é um impulso emocional.
Porque o que acontece? Tudo que nós fazemos vai passar pela razão ou pela emoção. A parte racional é aquela onde você tem um tempo para racionalizar a sua atitude. Então você vai conseguir buscar seus recursos intelectuais, mentais, a sua crença, o que você acredita, aquilo que você estudou. Então é um conteúdo mental, racional, que vai te colocar em uma determinada situação para tomar uma decisão. Este leva um tempo, você vai checar no seu intelecto quais são as informações, o conhecimento que você tem, a experiência. Então você tem um tempo para analisar e conseguir colocar em prática. Já a emoção não, ela é instintiva. A pessoa nem pensa, ela age de momento. Então, por exemplo, se você está numa onça, tá numa floresta e se depara com uma onça, se você for agir pela razão, a onça vai te comer. Então, será que eu subo por ali? Será que eu corro mais rápido que essa onça? E se eu fizer uma... Não deu, já foi. O ideal nesse momento é o quê? Agir pela emoção. Porque pelo medo, você vai pegar algo para se defender, vai sair correndo, vai fazer algo. Ou seja, a emoção nesse ponto vai ser o ideal para você lidar com essa situação. Só que o ser humano vai acumulando tantos sentimentos, e quando esses sentimentos começam a estar em desequilíbrio, eles vão influenciar como gatilhos aqui para a tomada de decisão. Então a pessoa está no dia a dia, o filho pôs o pé na rua, a mãe já vai ser assaltado, vai acontecer, eu já fui assaltado quando eu tinha idade, aconteceu tal coisa, o medo vai lá e pega e controla o menino. Entendeu? Então ela não vai nem saber o porquê que controlou, ali na hora ela talvez vai falar de uma forma mais ríspida, vai xingar, vai brigar. Então, ou seja, o medo exerceu um controle ali sobre a criança, então nem para ela pensar talvez aonde estava indo, nem teria perigo. Um relacionamento, por exemplo, talvez uma pessoa por históricos de complexos de inferioridade, traumas do relacionamento do pai, pai traía a mãe, mãe traía pai, era uma confusão danada, depois na escola, as primeiras tranqueirinhas que ela relacionou, traiu, teve um monte de coisa, gerou uma insegurança nela, e agora o maridão está saindo para trabalhar, ela quer controlar o maridão, quer orar, que horário que ele vai chegar, que se ele fez hora extra, vai começar a cobrar, e talvez ele está ali trabalhando. Só que o medo, a inferioridade, a insegurança dela no relacionamento por um histórico de vida coloca na atitude de controlar o marido. E se ele não estiver fazendo nada ali, até quanto a paciência dele vai durar com esse controle da esposa? E aí acaba terminando sem nem ter feito nada. Um relacionamento... Então, é o que eu estava falando. A gente acaba, o medo acaba trazendo, materializando, co-construindo exatamente o que a gente não quer. Exatamente. Porque ela, por medo de ser traída, ela já cria um inferno e vai acabar sendo traída, porque ou o marido vai embora, ou vai arrumar outro para poder aguentar. Exato. De tanto que a mulher está perturbando. Aí o que vai acontecer? O racional dela depois vai entrar em ação, porque depois de muito medo, muita insegurança, vai colocar na atitude de controle. Aí quando for traída, aí vai vir um racional alimentando um registro mental de uma crença. Viu? O homem não presta, ela traiu, não falei? Ainda bem que eu vigiei, que eu descobri. Então vai virando um ciclo vicioso. E a pessoa vai buscar tentar a solução para não ser traída, tentando controlar. Só que não é o que? Trabalhar o histórico emocional que coloca dentro desse padrão. Que aí são várias questões. Trazendo um exemplo da traição, né? Mas isso aqui a gente pode aplicar a qualquer outro movimento. Então a pessoa identificou que ela é controladora. Estou controlando meu marido. Como é que eu vou controlar? Parar de mexer no telefone dele. Não, aí entra num outro assunto que eu exploro bastante, que daqui a pouco vai ter também, em breve, uma maratona aí sobre as sombras psicológicas. Então ela entende que ela é controladora. Beleza, eu estou ciumento demais com meu marido, não vou mexer, sou controladora, não vou mexer mais no telefone dele. Está tentando fazer uma atitude, está tentando controlar o próprio controle. O que vai acontecer? Até quando vai durar isso? Porque não é o fato dela não mexer, porque o fato dela mexer vai sustentar até quando? Porque aí eu não mexi, mas e aí? É igual quem vai fazer uma dieta, por exemplo, e tenta trancar a boca sem ajustar o emocional, que gera uma compulsão por compensação. Ela vai reprimir até essa personalidade, essa sombra se manifestar e depois comer para compensar o que não comeu. E a mesma coisa é na atitude. Não mexeu no telefone, até vir um gatilho, vai ficar incomodada, vai ficar ansiosa, eu mexi, eu devia ter olhado, se eu tô sendo bobo e aquela coisa, aquilo vai inflando, até que uma hora não aguenta e vai lá. Aí depois vai se culpar por ter mexido. E aí vai virando uma bola de neve. Então, ou seja, não é controlar o próprio controle, é entender quais são os mecanismos internos dela, que está armazenado de padrões mentais e emocionais,
que geraram a necessidade de controlar. E aí, quando ela trabalha esses impulsos internos, é aonde que esse controle vai sendo diluído de forma equilibrada e consciente, né? Então, assim, por isso que é um assunto muito... É. E a Jane perguntou aqui, né? Impedir esses medos seria por aí, né? Exatamente. Na verdade, o medo nesse exemplo é porque vai depender muito da individualidade de cada um. É por isso que tem que analisar a história de cada um para entender quais foram as influências na individualidade dessa pessoa. Em um contexto geral, o medo ele acaba sendo uma consequência ainda. Por exemplo, o medo de ser traída não nasceu do dia para a noite. O medo de ser traída só existe porque talvez já teve experiências anteriores com traição, seja dos pais e ficou triste, ficou com culpa, ou dos ex dos relacionamentos anteriores que traiu, que gerou raiva, gerou inferioridade, gerou raiva, gerou É, injustiça. isso até, Henrique, eu acho, desculpe aqui te interrompendo, mas eu acho até uma coisa muito interessante para a gente ver como nós estamos todos interligados, né? Porque o que você fizer no teu relacionamento atual é, é o que a pessoa vai levar. Exatamente. E o que o seu namorado atual traz é o que ele trouxe no relacionamento anterior. Então você vê que, olha essa teia, como é que é, né? Uma teia. Como nós estamos todos interligados, não E tem jeito. você fala do emaranhamento, né? É, Ela vai emaranhar porque normalmente as pessoas acham que a ressonância ela vem por igualdade. Também, mas ela vem com o que se complementa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem raiva, ela pode emaranhar com raiva. Só que ela também pode emaranhar alguém que vai ser condizente com essa raiva dela. Então, esse emaranhamento não é só por igualdade, ele vem é, e complementa. Então, um controlador, ele pode atrair sim outros controladores, só que é mais fácil nessa ressonância o que acontecer? O controlador atrair alguém que é o que gosta de ser controlado inconscientemente. é, As lacunas vão se preencher. Então, é, que teve trauma, por exemplo, de autoritarismo, vamos supor, a pessoa cresceu um filho muito controlado pelos pais. Então, ele é o que se sentia controlado pelos pais. E aí, a hora que ele for se relacionar com a esposa, provavelmente ele vai atrair uma esposa com um perfil controladora que vai o quê? Controlar e ele vai reviver com essa esposa os padrões dos pais controladores. E essa esposa controladora, normalmente ela vai ser controladora porque talvez ela está espelhando na mãe que mandava no pai, que era autoritária, e ela modelou o modelo de comportamento da mãe e ela está buscando inconscientemente um homem submisso. E aí as lacunas vão se preencher. Esse homem que era controlado pelos pais agora atrai essa esposa controladora e as lacunas se preenchem. Ela revive os traumas da mãe, talvez ela vai ficar incomodada com a submissão desse homem, que provavelmente não vai ser o provedor da família, não vai ser aquele homem yang, proativo, e ela vai sofrer com isso e vai tentar controlar ele mais ainda para que ele seja ou para reafirmar que ela seja, muitas das vezes, aquele perfil da mulher guerreira, que faz e que acontece, né? E ele revivendo, no ponto de vista dele, os traumas dos controles lá do pai. Então, as lacunas se preenchem. Então, a ressonância, mas ele era controlador, ele era o submisso, por que ele não atraiu uma outra mulher submissa? Não, porque o inconsciente dele está buscando uma controladora. Tentativa e erro, ele pode até achar uma, mas não vai dar certo. Vai ser dois submissos. Esse relacionamento não dura muito tempo. Agora, aquela que controlar vai colocar ele dentro, revivendo esses padrões até que se resolva. Aí é o relacionamento que vai se durar, nem que seja na base do problema, que é o uhum, na vida prática. Né? é Aquela que verdade. está buscando o príncipe encantado, da boca para fora, o inconsciente não está, porque quando encontra por tentativa e erro, sabota esse relacionamento até encontrar outro, e vice-versa. Isso vale para dinheiro, vale para saúde, vale para É, relacionamento, vale para o profissional, para todas as áreas da vida. é incrível, né, Henrique? Como dizia o Freud, a paixão são duas neuroses que se reconhecem. Não sei se eu... Exatamente. Ó, Eliane, o nosso tempo aqui, mas gostaria de te agradecer. Se quiser complementar alguma coisa antes da gente fechar, o pessoal que está ao vivo, que tiver alguma pergunta também, se der tempo para você, Eliane. Você já está na maratona, É. tá desde meio-dia. Não, então, não, o que eu vejo é que o HQI, ele realmente ele tem uma visão muito ampla sobre esse emaranhado da nossa mente, né? Uhum.
E o paradigma quântico, ele vai mostrar que nós podemos ultrapassar essa mente. Uhum. Só que para nós ultrapassarmos essa mente, ela tem que estar equilibrada. Esse é que é o negócio, né? Essa mente toda turbulenta vai ser muito difícil, porque aí você, né, fica, mas aqui tá doendo, ali tá não sei o quê. Você não tem sossego para sentar, para meditar, para conectar com um nível de consciência mais amplo. Então, os grandes mestres, eles falam isso, né? Mestres iluminados que alcançaram a realização, né? Eles falam que a gente fala dessa mente condicionada, do ego, do falso eu, parece que isso é algo de menos valor, né? Mas na verdade a gente tem que cuidar muito bem deles, Uhum. porque eles é que vão fazer o caminho até a liberação. Então, se a nossa identidade, né, se a nossa persona não está bem equilibrada, vai atravancar o nosso caminho. E Exato. aí, depois, lá na frente, você vai transcender isso tudo. Você vai ver que não existe medo, não existe controle na nossa verdadeira natureza, mas até lá você tem que sair desse labirinto, né? Senão você não vai. Por isso que eu gosto tanto do HQI, né? Estou sempre também convidando o Henrique para falar, porque foi o meu caminho, né? Como eu digo, assim, eu tive, né, um momento na minha vida assim que explodiu tudo e eu falei, agora ou cai ou sobe. Então, e aí eu fui passando todos esses processos, né, terapêuticos fiz muito HQI, usei assim vários meios hábeis, né, para depois você ir para algo mais amplo, né? Então, é muito bacana. Então, agradeço muito a sua contribuição. Espero E que muitas pessoas se conectem, eu, querido, porque eu que realmente é uma ferramenta muito poderosa, né? Que o Sérgio deixou para gente aí, numa vibração assim de muito amor e compaixão mesmo, né? De querer trazer esse benefício para a humanidade. sim, foi um trabalho maravilhoso que ele deixou, uma contribuição maravilhosa, né? Foi um grande mestre que tive a oportunidade de conhecer, né? E para mim é uma honra e um prazer e uma satisfação imensa, né? Estar aqui contribuindo por parte do trabalho que ele deixou para todos nós. E para mim é sempre uma alegria imensa estar aqui podendo falar, falando da HQI, seja numa live, seja num bate-papo, seja na mesa de um café, seja com meu aluno, com meu cliente, né? Numa roda de conversa. Então, assim, para mim é uma alegria imensa, né? Estou aqui desenvolvendo esse trabalho com muita alegria, muito prazer e espero trazer contribuição para vocês aqui. Espero que o conteúdo Com tenha ajudado certeza. vocês, E né? eu espero que o pessoal aproveite aí essas aulas gratuitas para interagir, né, para aprender os comandos, que realmente é super importante. Gratidão, Eliane, pelo Então carinho tá bom. sempre, pela sua participação. Beijo para você. Pessoal, quiser Até a participar da próxima. jornada, as aulas estão disponíveis, link na bio do meu Instagram ou nos stories. Quem estiver assistindo a gravação depois, né, entre em contato, acompanhe as postagens, que sempre vai ter muita novidade aqui, né? No da Eliane também, quem é meu seguidor e acompanha a Eliane, que faz um trabalho maravilhoso, né? Eliane, parabéns aí pela essa luz que você tem sido aí no caminho das pessoas, trazendo esse trabalho maravilhoso de conscientização, que é isso aí que nós vamos conseguir fazer um mundo melhor, cada um fazer É, parte e isso tomando aí. consciência da natureza das suas escolhas, né? Então é Isso isso aí. aí. Beijo. Beijo, gente. Tchau.